Rádio França Internacional. Segunda parte da nossa emissão, hoje é dia de desporto, mas antes vamos falar sobre os resultados das eleições gerais em Angola com o convidado de Lígia Anjos. Convidado. O MPLA ganhou as eleições gerais com 51,07% dos votos e fica com 124 deputados. O maior partido da oposição angolano, a UNITA, ficou com 44,05% dos votos e 90 assentos parlamentares na próxima Assembleia Nacional. O MPLA garante uma maioria absoluta para os próximos 5 anos. Apesar de não conseguir uma maioria qualificada, o vice-presidente da bancada parlamentar do MPLA, João Pinto, explica-nos o que vai acontecer nos próximos 5 anos na Assembleia Nacional. Em qualquer democracia, basta ter a maioria relativa para governar, não é? No nosso modelo, maioria simples. Nós mantivemos a tradição que vem desde 92, maioria absoluta. Em 2008 tivemos maioria qualificada, em 2012 qualificada, em 2017. Discutia-se na sociedade que era necessário haver um equilíbrio, maior representatividade da sociedade ou da oposição, mas os resultados vieram mostrar aquilo que, nos meus estudos de direito dos partidos políticos na ordem constitucional angolana, demonstra claramente uma bipolarização entre o MPLA e a UNITA desde 1992. O MPLA e a UNITA representam mais de 90% dos sufrágios eleitorais, o que demonstra que o cânone tradicional do Ocidente em Angola não se aplica. Falou da bipolaridade em Angola entre os dois partidos que chegam em primeiro e segundo lugar nestas eleições. Esta bipolaridade nunca foi tão forte como agora. O que é que aconteceu? Não, nunca foi tão forte por razões de reconciliação. O MPLA nunca utilizou a história para justificar, procurou sempre evitar que a televisão pública de Angola, os governos do MPLA e as suas maiorias, nunca usaram como no Ocidente querer justificar, por exemplo, o processo de reconciliação apresentando a cidade e os monumentos destruídos. O MPLA procurou sempre valorizar a unidade de reconciliação, não usou o poder e a força para julgar os adversários, como acontece em qualquer parte do Ocidente. Quem viola a lei é levado ao tribunal. E no caso de Angola, depois da derrota de Savimbi em 2002, ao contrário do que se fez, podia ter havido primeiro o julgamento marcial para os militares e depois um indulto. Não ocorreu. Houve um perdão genérico de crimes contra a segurança do Estado e crimes militares ou com eles conexos. Mas também um outro fenómeno é que o MPLA de 2008 à atualidade criou centralidades, cidades novas, onde surgiu uma classe média. E tradicionalmente a classe média é mais contestatária. As classes urbanas são mais contestatárias. Isso é bom? Não, é bom. É bom no sentido do equilíbrio, porque é uma classe de votantes flexíveis, de voto racional. O crescimento da UNITA não quer dizer que as pessoas são militantes da UNITA, apenas pode ser um fenómeno novo que terá que ser estudado no sentido de alertar o MPLA, dar um cartão amarelo, mas manter a esperança de continuar a governar, porque o projeto de unir Angola, o projeto de reconciliar os angolanos, o projeto de paz e desenvolvimento é um projeto sério e que pode ser melhorado. E devemos então entender nas suas palavras que esta forte descida nestas eleições gerais é um cartão amarelo para o MPLA, que agora vai precisar provavelmente de aliados para qualquer reforma constitucional? Não se poderá dizer que é uma forte descida, não, porque historicamente, a partir de 2012, o MPLA teve 82% em 2008, teve 71% em 2012 e teve 62%. em 2017 62%, o que demonstra que a tendência ascendente e a redução de 10% por cada eleição vem comprovar a história da estatística eleitoral angolana ou da sociologia eleitoral angolana.
O que se discutia muito na sociedade é se o MPLA devia manter com 2/3 a maioria absoluta. O MPLA sempre manter a maioria absoluta para poder governar. O importante é que as reformas de Angola estão feitas, deixa que eu lhe diga. Estão feitas, este mandato reformou o Código Penal, o Código de Processo Penal, a legislação da administração pública, a lei de base da função pública, a lei do Supremo Tribunal, a lei da relação, a lei da jurisdição comum, aquilo que é promessa eleitoral de maior transparência, de combater a corrupção, a lei do branqueamento de capitais. Fizemos reformas profundas e os resultados de maioria absoluta que o MPLA obteve são a expressão máxima de que a maioria do povo angolano continua a confiar no MPLA e no presidente João Lourenço. O presidente João Lourenço, que consegue ser eleito para um segundo mandato como presidente de Angola, um presidente que sai enfraquecido, a seu ver? Não, muito pelo contrário. O presidente João Lourenço, quando foi eleito em 2017, prometeu fazer com que a lei fosse o guia, o padrão da sua atuação e cumpriu este mandato, coisa que não é muito comum em África. Prometeu também dizer que, por mais poderosas que fossem as pessoas, não estariam acima da lei e poderiam sentir o peso da lei se violassem a lei. E por mais fracas que fossem as pessoas, teriam a proteção. É um homem que fez grandes reformas que podiam dar origem a uma derrota eleitoral, mas não, mantém o poder com a maioria absoluta aos níveis de 92, que demonstra claramente que... Para o partido da UNITA é uma humilhação para o MPLA? Não é uma humilhação. Não temos o sistema de governos provinciais eleitos, não é? Então, é apenas... Terá que se o que aconteceu em Luanda, não é? Em Luanda, em Cabinda e no Zaire? Pois, não, sobretudo em Luanda. O Zaire nunca foi uma praça política totalmente, nem Cabinda. O que ocorre é que em Luanda há um maior nível de crítica e Luanda também viveu um processo, sobretudo na sua governação local, de instabilidade, não é? Em 5 anos, Luanda teve aproximadamente 4 governadores, numa média de que nenhum deles esteve mais de 1 ano. Primeiros secretários, mas também há algumas infraestruturas de Luanda que carecem de melhoria, sobretudo as zonas periféricas. O voto em Luanda é mais um voto de protesto, não é bem um voto militante, não. É um voto de protesto que variará conforme os resultados da política no atual mandato. Tem receio desses votos de protesto, numa altura em que em Luanda, na capital angolana, existe uma tensão? A UNITA já pediu ontem calma aos apoiantes. Sabemos que há policiamento, pelo menos no dia de ontem, nas ruas. Bom, os angolanos têm experiência de não é por via de conflitos que se resolvem os diferendos políticos. Eu acho que o que aconteceu ontem foi um fenómeno resultante de delegados de lista, acho que da APN e da FENELA, que por um atraso do cumprimento das promessas que esses partidos fizeram, os delegados de lista reagiram de uma forma um pouco violenta, que não é muito comum na nossa cidade. Isso já não está a acontecer hoje? Eu estou em Luanda, estou na Assembleia Nacional. Eu vim de aproximadamente 20, 30 quilômetros e estou no centro do poder. Não vi nenhuma... Os angolanos são pacíficos, a nossa experiência de violência é para ficar para trás. E a UNITA não está interessada nisso, o MPLA também não está interessado nisso. O que tem que haver é ponderação, claro, e o respeito, a tolerância pela diferença, mas não triunfalismos ou atos de vandalismo. Depois da manhã, o antigo presidente angolano José Eduardo dos Santos vai ser enterrado na capital angolana. O facto do MPLA ter conseguido trazer o corpo do antigo presidente de Espanha para Angola teve impacto nos resultados? Bom, eu acho que, primeiro, é sempre um momento de tristeza, porque trata-se de um líder excepcional, de um homem visionário que, livremente, o que não é comum em África, com a popularidade que tinha, passou testemunho para uma nova geração, esperando que fizesse melhor do que ele, fazendo reformas, propondo um programa do governo, corrigir o que está mal, melhorar o que está bem, o que demonstra uma meia-culpa e uma consciência sobre a necessidade de novos rumos para Angola. Pode ter influenciado, mas o presidente João Lourenço fez uma campanha muito própria. Os perfis são completamente diferentes. Um perfil mais franco, mais direto, um perfil mais diplomático, mais reservado do saudoso presidente José Eduardo dos Santos. Claro que a situação do litígio, da litigância sobre o cadáver no seio da família, é um pouco constrangedor. Tradicionalmente, na nossa cultura, quando as pessoas falecem, a cultura angolana
normalmente as pessoas aproximam-se mais, mesmo tendo diferentes. O bom senso imperou, a justiça imperou. Esperemos que o nosso mérito, o nosso eterno arquiteto da paz, descanse em paz. Devemos evitar tirar proveito político, porque foi uma fase de muita angústia para todos nós, a situação em que vivemos de julho, 8 de julho, até o regresso do corpo do presidente José Eduardo dos Santos. Era João Pinto, vice-presidente da bancada parlamentar do MPLA, o nosso convidado desta sexta-feira.